de peso chamado Shamu Jol é desafiado a fazer mais de 100 polichinelos por valentões. Um dos valentões grava tudo no celular e zomba dele durante sua sessão de entretenimento gratuito. A situação fica fora de controle quando Shamu cai no chão, seu corpo desiste. O valentão se aproxima para agredi-lo, mas Shamu se levanta. O valentão não quer que Shamu emagreça se exercitando, então o força a comer um balde inteiro de comida para ganhar mais peso. Mesmo após comer tudo, Shamu ainda é agredido pelos valentões sem motivo aparente. Diante desse tormento constante, Shamu decide encerrar sua vida miserável e se enforcar. No entanto, uma revelação divina ocorre com a promessa de que ele dominará o mundo. A corda de enforcamento se rompe, salvando sua vida. Shamu, ao olhar para suas mãos rechonchudas, descobre que reencarnou devido à intervenção divina, agora possuindo a alma de um lutador de artes marciais. Em uma luta de UFC, os dois combatentes trocam golpes. Shamu recebe um golpe severo na têmpora, mal consegue ficar de pé e está vulnerável. Seu oponente desfere um poderoso uppercut e o ataca repetidamente em seus pontos fracos, fazendo-o sangrar e desmaiar. No chão, Shamu lembra suas ambições de se tornar o homem mais forte de todos, mesmo em um corpo grande. Agora, as duas almas vivem no mesmo corpo obeso, fundidas. Shamu pensa na vida no UFC como sua vida passada, lembrando todas as suas memórias e experiências. Com as memórias e habilidades de um lutador de UFC, ele se prepara para enfrentar os valentões. Os valentões o encontram novamente e o agridem sem motivo. Os chutes não parecem afetá-lo, deixando os valentões perplexos. Shamu se levanta, recusa a ideia de que podem simplesmente ir embora após agredi-lo e se prepara para a luta. Os valentões pensam que é uma piada, mas tentam socá-lo. Shamu recebe os golpes de frente, contra-ataca e derruba o valentão. Shamu visualiza um quadro de status mostrando seus movimentos de ataque e aptidão física. Descobre que tem uma habilidade chamada durabilidade, explicando sua capacidade de receber tantos socos sem se machucar. Nota também um menu de missões oferecendo recompensas para evoluir. O outro valentão pensa que está sonhando, mas enfrenta um pesadelo quando Shamu avança sobre ele. Shamu promete arrancar todos os dentes do valentão, realizando isso como parte de suas missões diárias. Quando o lutador de UFC Shamu é derrotado, as pessoas torcem pelo seu oponente, Mak Mudav. Shamu sente que algo está errado, percebendo o cheiro de esteroides vindo de Mudav. Shamu, em seu leito de morte, é visitado pelo presidente do UFC, Yong-gil, que revela estar por trás de tudo, usando sua morte para ganhar popularidade. Yong-gil traz jovens lutadores para zombar de Shamu. Mesmo após as zombarias, Shamu, sofrendo de paralisia permanente, só consegue mexer a pupila, sentindo-se não mais vivo. De volta ao presente, o obeso Shamu consulta o menu de estatísticas, sendo habilidoso apenas no boxe, classificado como SSS em resistência. Shamu está satisfeito e acredita que ao polir suas outras habilidades, poderá recuperar a vida que sonhou. Após derrotar os valentões, rumores se espalham pela escola, despertando o interesse de outros valentões e do chefe Ju Seong. Shamu nocauteia um capanga, despertando o interesse de uma colega de escola. Na base dos valentões, Ju Seong planeja derrotar Shamu, confiante em suas habilidades de judô. De volta à escola, Yoon pergunta a Shamu sobre suas habilidades na luta, tentando usar seu charme. Irritado, Shamu a manda embora, focado em sua vingança contra o presidente do UFC, Yong-gil. No entanto, para alcançar isso, ele precisa entrar no boxe profissional, o que não será fácil como em sua vida passada. Ju Seong encontra Shamu e imediatamente o derruba. Ele instrui seus capangas a bloquearem a área e capturarem a garota do YouTube. Ju Seong avança em direção a Shamu para encerrar sua vida, tentando envergonhá-lo ao mostrar vídeos de seus dias anteriores sendo intimidado. Shamu não gosta nada disso, joga o telefone longe das mãos de Ju Seong e começa a golpeá-lo. Ju Seong bloqueia de alguma forma o soco de Shamu, mas este continua empurrando e socando em seus pontos fracos repetidamente. Apesar de Ju Seong levar uma surra evidente, seus capangas não interferem, achando que ele pode lidar sozinho. Eles são provados errados quando os dentes de Ju Seong começam a cair dos golpes pesados. Yoon filma tudo em seu telefone enquanto Shamu finalmente nocauteia Ju Seong, completando sua missão de coletar 30 dentes. Mais tarde, em casa, Shamu percebe que ganhou 20 pontos com essa missão e decide aumentar sua classificação em Jiu-Jitsu. Em vez de luta livre por considerar mais técnico, ele clica no botão de Jiu-Jitsu e sente uma onda de eletricidade percorrer seu corpo, aprendendo todos os movimentos possíveis. No entanto, ele percebe que não pode usar seu código de trapaça em tudo e decide treinar para mudar sua aparência física. Enquanto isso, o líder da gangue de Ju Seong fica sabendo de Shamu, mas não há garantia de que ele não será derrotado também. Um dos valentões tem a ideia de derrubar Shamu, então Ju Seong se prepara para se vingar. Na manhã seguinte, a nova garota do YouTube, Yoon, encontra Shamu treinando no parque e vai incomodá-lo novamente. Ela pede para ele ser uma estrela convidada em seu novo vídeo, vangloriando-se de ter
700 mil assinantes, mas Ju Seong ainda não está interessado. No entanto, ela acerta o ponto certo desta vez, e fala sobre um programa do YouTube que poderia ajudá-lo a entrar no UFC. Shamu percebe que isso significa um possível retorno ao UFC para se vingar de Yong-gil. Yoon vê um vídeo enviado por um de seus fãs, onde Shamu está batendo em Ju Seong, e é apresentado como o valentão. Com seu pensamento rápido, Shamu pede a ajuda de Yoon. Uma transmissão ao vivo começa no canal de Yoon, e nessa transmissão Shamu aparece, esclarecendo para a internet que derrotou Ju Seong e voltará para fazê-lo sofrer novamente. Ju Seong vê a transmissão ao vivo e se pergunta se ele ficou completamente louco, mas ele não tem mais medo, pois agora pode usar a internet devido ao vídeo viral. Ele encontra seu caminho até Ju Seong enquanto Yoon filma tudo. Shamu informa a Ju Seong que ele será espancado por ele e pede para Yoon relatar o incidente à polícia, dando-lhe sua localização. Ju Seong pensa em fugir, mas sabe que Shamu não o deixará fazer isso. Então Ju Seong tira a camisa. Ele avança diretamente em direção a Shamu para o confronto, incentivando-o e até mesmo entregando-lhe luvas de boxe, pois será uma luta não oficial de boxe. No entanto, Ju Seong não acredita que precise de luvas para vencer Shamu. Shamu faz com que ele perceba que está errado e o espanca. Ele o golpeia no chão quando dois policiais finalmente chegam após receberem um relatório sobre a confusão causada por Ju Seong. O Chat e Ju Seong acham que Shamu será preso, mas são surpreendidos enquanto o policial algema Ju Seong. O policial explica que ele é acusado de produzir conteúdo de exploração sexual de menores. Shamu revela que entregou à polícia todos os vídeos e imagens que Ju Seong filmou dele o intimidando. A reviravolta diverte os chatters quando percebem que Shamu é a vítima do bullying. Ju Seong permanece chocado ao ser arrastado pelos policiais. Ele cita a famosa frase que Malcolm X disse uma vez: "Eu não chamo isso de violência quando é em legítima defesa. Eu chamo isso de inteligência." Shamu então conta ao Chat sobre seu passado brutal, enfrentado por causa de Ju Seong, e acrescenta que é por isso que ele aprendeu boxe. Ele está disposto a aceitar qualquer forma de punição pelo que fez, mas ainda quer que todos saibam que foi um ato de legítima defesa. Ele expressa o desejo de se tornar mais forte, não apenas para se livrar do bullying e da violência, mas também por diversão. Assim, ele deseja participar do novo evento do YouTube, Real Fighter. Toda a comunidade apoia a decisão de Shamu, e as palavras chegam ao presidente Gil sobre a nova sensação do Tube. Ele assiste os vídeos e vê as lutas de forma muito semelhante ao ex-lutador do UFC, mas pensa nisso como uma mera coincidência. O presidente Gil diz ao seu empresário Wu que quer recrutar o garoto, sem se importar que isso possa criar um problema, já que ele ainda é menor de idade e terá uma má influência nos adolescentes. O presidente Gil não se importa com isso e só quer dinheiro, então convence Wu a recrutar Shamu, mesmo que enfrentem críticas. O presidente Gil está confiante de que o evento do Real Fighter será um sucesso, e garante isso na arena de boxe. Alguns repórteres de TV assistem à primeira rodada classificatória do Real Fighter, e pensam que todos os competidores já estão no auge de suas habilidades. Elas se perguntam como Shamu vai se sair. É revelado que meses se passaram, e Shamu mudou completamente sua forma física. Além disso, a youtuber Yoon continua filmando Shamu para ganhar mais fama. A rodada classificatória começa, e um dos lutadores, chamado Won Jae, destrói completamente seu oponente. Heyman percebe que Won Jae não apenas domina o kickboxing, mas também a luta agarrada, dando-lhe uma vantagem. Pessoal, antes de tudo, já peço desculpas por interromper seu recap, mas preciso da sua ajuda para bater a meta. A meta hoje é 3.000 curtidas e 200 comentários. E bora! Yoon se senta ao lado dela, e seu colega percebe que ela é uma youtuber famosa com mais de 800 mil inscritos. Heyman fica com ciúmes, e pergunta o que ela está fazendo em uma competição de artes marciais. Yoon explica que tem desenvolvido um interesse por coisas mais intensas ultimamente. Heyman brinca, perguntando se ela está interessada no lutador com aparência de gangster. Falando nele, Choi trava uma grande luta, mas acaba perdendo a rodada. O presidente Gil aparece e elogia Choi por mostrar um espírito de luta tão alto. Choi quase revela que o presidente Gil é seu irmão, mas mantém a boca fechada e avança para a próxima rodada. O próximo participante, Shamu, finalmente entra na arena para sua rodada classificatória e sobe ao ringue. Um flashback mostra o tempo em que ele ainda era obeso. Havia concluído a maioria das missões atribuídas pelo menu de estatísticas e viu a necessidade de contar ao pai sobre se tornar um lutador de MMA para a última tarefa. Shamu também queria usar essa oportunidade para orgulhar seu pai. Ele conta diretamente ao pai durante o jantar que quer se tornar um lutador de
MMA. Claro, seu pai não apoia a decisão, pois vê um garoto gordo sentado na frente dele, quase incapaz de se mover corretamente. Shamu diz que ele deveria respeitar a decisão do filho, em vez de criticá-lo sem motivo, então seu pai faz isso. Feliz por seu filho finalmente ter encontrado algo que quer fazer na vida, desejando-lhe boa sorte. Shamu entra no ringue agradecendo ao pai por acreditar nele. Entrar no ringue depois de meses faz com que Shamu se sinta incrível, e ele espera impacientemente pelo início da rodada. Seu oponente zomba dele, pensando que ele é apenas um farsante do YouTube, e diz à plateia que fará esse estudante do ensino médio chorar. Shamu reconhece seu oponente como o antigo fantoche do presidente Gil, e isso o faz querer derrotá-lo ainda mais. Quando Shamu estava no hospital e sua vida passada completamente paralisada, esse cara veio até ele e disse que ele merecia por não ouvir o presidente Gil. Shamu o despreza do fundo do coração. A luta começa. O oponente começa imediatamente a desferir socos em Shamu, mas ele evita cada um deles, fazendo com que o cara se pergunte se ele é realmente um novato. O tempo quase chega ao fim. Então Shamu para de brincar e encerra a rodada com um soco brutal. Após a primeira rodada, 2 treinadores vêm motivá-lo enquanto Shamu fica sozinho, como um exército de um homem só. Ele olha para o menu de estatísticas e vê que, para sua nova missão, ele precisa vencer instantaneamente. O treinador do oponente o repreende por não usar seu movimento. Então ele explica que estava pegando leve com Shamu, pensando que ele era um novato. Agora, percebendo que Shamu tem alguma experiência, decide mostrar a ele como é uma luta profissional. A segunda rodada começa, e o oponente agarra Shamu usando a técnica de clinch para o boxe sujo, uma estratégia rara no MMA. O oponente pensa que Shamu ficará assustado, já que não deve estar familiarizado com essa técnica, mas Shamu prova o contrário. Shamu utiliza um movimento chamado River Blow para se afastar rapidamente. Ele esquiva-se do próximo ataque do oponente e começa a contra-atacar. O oponente fica mais agressivo, perde o equilíbrio e é nocauteado por Shamu. Ele lembra do tempo em que intimidava seu colega de equipe por falar de volta. O lutador do UFC, Shamu, percebendo isso, desafia-o para uma luta e o derrota severamente. O oponente sente uma vibração semelhante vinda de Shamu e continua fazendo-o lembrar do lutador do UFC. De qualquer forma, Shamu continua pressionando o oponente e mostra que não é amador. O oponente olha para o presidente e vê que ele está decepcionado. O oponente não pode deixar sua reputação ser manchada e utiliza um movimento chamado takedown, um tipo de tackle baixo para encerrar a luta. Shamu percebe que esse movimento é desvantajoso para ele, já que se concentra em socos. Então ele lembra que dominou jiu-jitsu e utiliza uma dessas técnicas no oponente, deixando a plateia atônita. Shamu utiliza com sucesso uma técnica de submissão e agora só precisa esperar que o oponente desista. O oponente percebe que está encrencado, mas seu ego não o deixa se render. O árbitro encerra a luta e anuncia Shamu como o vencedor após uma impressionante submissão. Shamu comemora sua vitória e vê que cumpriu sua missão de vencer um profissional, ganhando 100 pontos. Após passar pela etapa de qualificação, Shamu decide treinar em uma academia ao ar livre para se sair ainda melhor nas finais. Ele se lembra das palavras do presidente Gil quando venceu o oponente Jai. Embora o presidente Gil o tenha elogiado, também mencionou o quanto Shamu se assemelha ao UFC. Shamu decide ganhar mais experiência para vencer nas finais. Já aumentou o jiu-jitsu para a categoria D após derrotar Jai, mas isso não é suficiente. Ao consultar o menu de estatísticas, procura opções para aprimorar seus atributos físicos. Heyman se aproxima, apresenta-se como uma jornalista e diz ter gostado de assistir à sua última luta. Ela senta ao lado dele, oferece uma bebida e pergunta sobre sua última técnica. Faz várias perguntas como a boa jornalista que é, mas Shamu não tem tempo para uma entrevista. Ela pede que responda apenas uma pergunta: quem será seu mentor na luta final? Ele não responde, e Heyman volta para seu escritório, decepcionada, culpando-se por visitá-lo durante seu treinamento. As finais serão entre equipes de 5 jogadores, e a equipe vencedora levará todas as recompensas. Haverá um campeão de nível médio da UFC em Dajun e um veterano chamado Jinsu como mentores. Heyman acha que a equipe que conseguir Jinsu como mentor automaticamente perderá, presumindo que o presidente Gil o colocará deliberadamente em uma equipe para lhe dar uma grande desvantagem. Mas não há necessidade disso, já que Shamu escolhe deliberadamente Jinsu como seu mentor. Entre os 10 participantes finais, ele é o único que escolhe Jinsu. Isso significa que cabe a Dajun decidir quem ele quer dar a Jinsu. O presidente Gil quer mudar a seleção, já que não há mídia, e fica confuso sobre por que escolheu Jinsu. Ele ainda está furioso com Shamu por espancar seu fantoche e quer tirá-lo do UFC o mais rápido possível, já que ele parece ser muito exigente. Então ele decide mostrar
para Shamu como é o mundo adulto real. Shamu e seu pai em casa assistem TV para descobrir que o UFC cortou todas as partes de sua rodada de qualificação. Seu pai o conforta e o motiva a se sair melhor para aparecer na próxima vez na TV. Shamu sabe por que isso aconteceu e culpa o presidente Gil. Então ele liga para Heyman para pedir um favor. Heyman descobre que Shamu foi editado das rodadas de qualificação e assume que o presidente Gil não gostou do resultado. Ela toma a iniciativa de carregar a luta completa de Shamu no YouTube para mostrar como o UFC é fabricado. Ela revela que também foi um pedido de Shamu, então ela não acha que fez algo errado. O vídeo explode e até atinge a lista de recomendações do presidente Gil. Ele perde o controle completamente e pensa em uma maneira de sair disso, sendo aconselhado a culpar o oponente que lutou com Shamu. No entanto, o presidente Gil sabe que isso vai se voltar contra eles, então ele decide ficar em silêncio sobre isso e xinga os jornalistas. Shamu volta à escola para assistir às aulas e é reconhecido por todos. As meninas da classe se aproximam dele, mas Shamu não mostra interesse. Yoon pergunta por que ele está agindo assim, e Shamu explica que não quer atenção falsa, agora que é um pouco famoso. Shamu diz que agora ele tem algo mais importante para ele, o que pega Yoon de surpresa, mas é algo relacionado ao treino que é importante para ele. Ele precisa visitar Jin-Soo para contar algo importante. Vai até o campo de treinamento e diz a Jin-Soo que foi treinado pelo lutador da UFC Shamu, e pede a ele para manter segredo. Shamu conta a Jin-Soo que seu mestre disse que era eternamente grato a Jin-Soo, e que Jin-Soo o ajudou quando estava lutando. Shamu continua falando sobre como Jin-Soo foi prestativo em relação ao lutador da UFC Shamu e como se sentiu como um verdadeiro irmão. Ouvindo isso, Jin-Soo não consegue conter as lágrimas, e finalmente entende por que Shamu o escolheu como mentor. Jin-Soo pede desculpas a Shamu antecipadamente, pois sua equipe tem os piores jogadores entre os 10 finalistas. No entanto, Shamu não está preocupado, pois tem um truque secreto na manga. É hora das finais do Real Fighter, e o apresentador dá as boas-vindas a todos na multidão. A luta está prestes a começar entre a equipe de Dajun e a equipe de Jin-Soo. A equipe de Dajun parece forte, enquanto a equipe de Jin-Soo é claramente a azarão. O presidente Gil assume que Choi da equipe de Dajun sairá como o MVP, e pega o microfone para motivar ambas as equipes antes da luta. Shamu de repente pega o microfone também, e faz um pedido para mudar a estrutura da luta, tornando-a uma luta de 1 contra 5. Basicamente, ele quer lutar contra a equipe inimiga sozinho, e essa declaração ultrajante choca a todos. Shamu explica que sua equipe não está pronta para lutar no octógono ainda, e estragará as finais patrocinadas, investidas e apoiadas por muitos. O público adora o espírito de Shamu e o desejo de assistir a algo novo, então começam a torcer por Shamu. O presidente Gil pensa que não há como Shamu conseguir vencer mais de 2 lutadores, e dá a ele a condição de que os jogos serão disputados em 5 rounds e Shamu precisa vencer todos em menos de 3 minutos. Shamu, confiante, rebate o presidente Gil e diz que nem precisará de 1 minuto para destruir todos. O presidente Gil fica furioso e decide dar uma chance a ele. A audiência da transmissão ao vivo acha que isso é exagerado e não consegue imaginar Shamu saindo vitorioso. No entanto, Shamu permanece determinado e aquece seus socos antes da luta começar. O locutor anuncia que o primeiro oponente de Shamu é Hyung e o encoraja a derrotá-lo, mesmo que seja necessário usar táticas questionáveis. Enquanto isso, Shamu recebe uma nova missão do sistema para vencer a final, deixando-o mais animado do que nunca, pois a vitória sobre os 5 oponentes resultará em 250 pontos. A luta começa, e Shamu rapidamente se aproxima de Hyung, desferindo golpes poderosos. Hyung tenta bloquear desesperadamente os socos, mas Shamu continua atingindo seus pontos vulneráveis. Hyung percebe que Shamu está mais forte e rápido. Shamu continua a acertar golpes precisos e nocauteia Hyung em menos de 30 segundos, sem levar um único golpe. Em vez de recorrer a táticas desleais, Shamu mostra que suas habilidades de boxe estão em outro nível, ganhando 50 pontos. Shamu mantém a compostura nos próximos 4 rounds, avançando para o segundo round, onde enfrenta um lutador profissional de wrestling. Os espectadores pensam que é o fim para Shamu, acreditando que ele não pode vencer um peso pesado. Até Heyman concorda com eles, explicando que PO vai buscar tackles que tornarão difícil para Shamu evitar punições. A previsão é que PO sairá vitorioso. No entanto, Shamu bloqueia os ataques de PO com chutes baixos na panturrilha, desequilibrando-o e nocauteando-o em menos de 30 segundos. A vitória impressionante de Shamu deixa todos atônitos, incluindo o mentor do time inimigo. Para a próxima luta, Shamu enfrenta Yuju, campeão de karatê confiante em suas habilidades. Shamu, usando sua pura força, acerta Yuju no abdômen,
quebrando 2 costelas e vencendo rapidamente. Agora, com 3 vitórias consecutivas, Shamu enfrenta Ji-Han, um especialista em jiu-jitsu. Shamu utiliza sua estratégia única, nocauteando Ji-Han e avançando para a final. Na última luta, Shamu enfrenta Choi, o gangster MVP da equipe inimiga. A plateia duvida de Shamu, considerando suas categorias de peso diferentes e o cansaço acumulado. A luta começa, e Choi ataca como um javali selvagem. Shamu desvia habilmente e, percebendo a fadiga, ajusta sua estratégia. Ele utiliza a técnica de esquiva do boxe para levar vantagem sobre Choi. Finalmente, Shamu nocauteia Choi, vencendo sozinho as finais do UFC. A multidão vibra pela nova estrela do UFC, Heyman, enquanto o presidente Gil reconhece que Shamu é um monstro incontrolável. Mesmo não querendo admitir, o presidente elogia Shamu para preservar a imagem pública. O treinador do time inimigo desafia Shamu para uma luta, e a multidão aprova. O desafio é ousado, pois o treinador Da Jun é um campeão internacional do UFC. O presidente Gil pensa por um momento e decide dar sua aprovação, acreditando que o lutador mais forte, Da Jun, vencerá de tal maneira que a multidão esquecerá que Shamu era um lutador respeitável. Presidente Gil anuncia uma luta de contato total entre Shamu e Da Jun, permitindo ataques em todas as partes do corpo, com 2 rodadas de 3 minutos cada. Da Jun começa a tirar seu terno, exibindo seu corpo musculoso para todos. Ao entrar no octógono, ele reconhece a coragem de Shamu, mas o adverte por propor tal batalha. Shamu responde de forma zombeteira, prometendo arrancar todos os dentes de Da Jun. Esse comentário enfurece Da Jun, que adota uma postura de combate agressiva, derrubando Shamu, empurrando-o contra a grade e atacando com punhos velozes. Heyman, comentarista, critica a performance de Shamu. Da Jun levanta Shamu e o joga no chão, usando a técnica Neon Belly para drenar sua resistência. Shamu, apesar de perder o fôlego, mantém os olhos fixos em Da Jun. Da Jun decide encerrar a luta de maneira lenta e dolorosa. Jinsu pede a Shamu que desista, mas ele se recusa e, usando pura força, escapa de uma técnica de grappling. Shamu, montado sobre Da Jun, inicia uma série de socos, mas Da Jun reverte a situação. O round termina com Shamu suportando os ataques. No segundo round, Shamu utiliza movimentos defensivos aprendidos de suas experiências assistindo a lutas de UFC. Ele revela ter investido todos os seus pontos de habilidade em luta, surpreendendo Da Jun. Shamu acerta um soco no rosto de Da Jun, iniciando uma sequência de ataques. A plateia se anima, vendo Shamu mostrar seu verdadeiro potencial. Da Jun, humilhado, mantém a calma e se prepara para um último ataque. Shamu, após um mês de prática intensiva de chutes, desfere um chute mortal no estômago de Da Jun, quebrando 2 costelas. A luta termina com a vitória de Shamu, deixando a plateia entusiasmada. De volta ao vestiário, Shamu agradece a Da Jun por seus pontos e percebe que alcançou 250 pontos ao derrotar o campeão mundial. Ele pensa em atualizar suas habilidades e descobre um novo menu de missões, onde pode aceitar desafios diversos. Shamu volta para casa e verifica seu menu do sistema mais uma vez. Ele abre o menu de missões e vê que sua primeira missão é nocautear um lutador virtual de MMA, com apenas 30 tentativas. Se ele aceitar essa missão, terá que utilizar todos os 300 pontos de habilidade, mas será recompensado com uma atualização de habilidade. Shamu acha que é uma oportunidade incrível e considera realizar essa missão. Ele sabe que as habilidades no sistema são apenas teóricas, mas há uma diferença entre conhecê-las teoricamente e na prática. Ele clica na tela para enfrentar esse desafio e é instantaneamente teleportado para outra dimensão. Ele se encontra dentro de um octógono do UFC em um espaço infinito e percebe que seu oponente é ele mesmo. À medida que a luta começa, a primeira coisa que Shamu percebe é que seus estilos de luta são diferentes. Ao contrário dele, o Shamu virtual é um lutador completo, melhor em wrestling e jiu-jitsu. Shamu pensa que talvez tenha vantagem no boxe, mas essa teoria está errada também. Shamu percebe que precisa aprimorar suas fraquezas se quiser vencer o oponente. Ele perde a primeira missão após lutar por 6 rounds e desmaia devido a um estrangulamento árduo do Shamu virtual. Shamu retorna ao seu mundo e se pergunta por que não conseguiu levar a melhor quando se saiu bem em algumas rodadas. Então, ele volta para a outra dimensão e falha em sua segunda, terceira e quarta tentativas também. Ele continua lutando e quase consegue estrangular o oponente na 15ª tentativa, mas perde devido a um golpe no monte. Shamu não desiste e acredita que pode vencer o Shamu virtual desta vez. Ele percebe que no MMA precisa utilizar todas as suas habilidades em um ciclo. A tela aparece novamente, mostrando que suas habilidades melhoraram. Então ele pensa que conseguiu e vai para sua 27ª tentativa, mas ainda não consegue derrotá-lo. Mesmo assim, Shamu continua a empurrar seus limites, e em sua
30ª tentativa, finalmente derruba o Shamu virtual e completa sua missão. Por causa de seu sucesso, suas habilidades são aprimoradas. Ele recebe uma avaliação A+, e um menu pop-up mostra que se ele completar mais 2 missões, ele receberá uma recompensa oculta. Shamu fica um pouco desanimado, pois não recebeu a recompensa após tanto esforço. Shamu pensa que precisa atualizar constantemente suas habilidades e decide procurar por alguns treinadores. O presidente do UFC, Presidente Gil, convida Shamu para sua luxuosa casa de tatame e diz a ele que a vida é como uma onda, às vezes precisa de uma vitória para pavimentar o caminho. Presidente Gil propõe ser o mentor de Shamu para guiá-lo e se tornar uma família, pois eles não compartilham o mesmo sangue. O presidente corta suas mãos e diz para Shamu fazer o mesmo para que possam compartilhar seu sangue, mas Shamu rejeita a oferta e diz que precisaria cortar a própria garganta se quisesse se tornar parte da família, depois de insultar o presidente Gil. Shamu muda de assunto e chega ao ponto principal, dizendo que está interessado em assinar um contrato com o UFC, mas ao ver as condições ridículas do presidente Gil, ele o rejeita. Mais tarde, na academia de treinamento do UFC, os lutadores ouvem rumores de Shamu assinando um contrato e ficam com ciúmes, pois eles precisavam varrer o chão por 3 meses antes mesmo de receberem uma oferta. O vice-diretor da academia, Jai, também busca vingança contra Shamu, então ele planeja recebê-lo de maneira agressiva. Shamu entra na academia com um agasalho esportivo e percebe que já tem a tarefa de conseguir o maior número possível de nocautes durante sua luta de boas-vindas. Ele já sabe o que Jai está tramando graças ao sistema, então Shamu fica feliz pensando que marcará muitos pontos. Voltamos ao momento em que Shamu foi à casa do presidente Gil para assinar um contrato. Shamu pergunta ao presidente Gil como ele trata seus novos lutadores, e concordam em assinar um contrato que é como uma pílula venenosa para eles. Presidente Gil percebe que Shamu é inteligente e diz a ele que o UFC é o único palco disposto a aceitar lutadores. Mesmo que o contrato seja injusto, os lutadores acham que é uma grande oportunidade para receberem ofertas melhores no futuro, se conseguirem causar uma boa impressão. Presidente Gil revela que os atuais campeões Da Jun, Kangju Ahmed e Anu também passaram por essas etapas antes de se tornarem estrelas mundiais. Mas Shamu explica que não quer ser o fantoche do presidente Gil, ele quer ser o marionetista que controla os fantoches. Presidente Gil percebe que esse cara tem uma mentalidade semelhante à dele e pergunta quais mudanças ele quer em seu contrato. Shamu diz a ele que só quer que ele revise a proporção do bônus do pay-per-view por luta. Presidente Gil não entende, então Shamu explica que o pay-per-view é um sistema de assinatura que permite que os assinantes comprem filmes ou shows individualmente. As vendas de pay-per-view são a principal razão por trás do enorme sucesso do RFC, especialmente em outras regiões. Assim, ele deseja 70% da receita de todas as lutas de pay-per-view. Para o presidente Gil aceitar um acordo tão absurdo, ele concorda até em aceitar algumas cláusulas adicionais e apresenta outra condição que choca o presidente Gil de volta à realidade. Shamu está pronto para a luta e faz um aquecimento. Jai apresenta Shamu a todos na academia, dizendo que ele terá sua própria luta de boas-vindas. Ele distribui luvas nos lutadores para que possam desafiar Shamu adequadamente. A estratégia da academia é desgastar Shamu, já que sua fraqueza é a resistência. Shamu percebe a estratégia deles e mal pode esperar para apagar o sorriso de seus rostos. Shamu está surpreendendo a todos ao vencer por submissão. Jang, o primeiro desafiante, tenta um cotovelo giratório, mas Shamu, o derrotador do campeão mundial, utiliza táticas de boxe sujo para superá-lo. Shamu vence com um braço voador, demonstrando sua melhoria após enfrentar lutadores reais. Outros lutadores ficam intimidados, hesitando em enfrentar Shamu, agora mais formidável. Nam Han, classificado em 33º lugar, decide desafiar Shamu, mas sua estratégia fracassa, e Shamu o derrota facilmente. A academia está desanimada, mas um último oponente, Jin, tenta derrotar Shamu com truques sujos. Shamu mostra sua ferocidade, lidando com os golpes sujos de Jin, e pergunta se alguém mais ousa enfrentá-lo. Após derrotar todos os lutadores da academia, um deles entra em depressão, refletindo sobre o mundo das artes marciais. Ele explica que, quando um artista marcial afirma ter uma estimativa, significa que conseguem perceber o potencial total do oponente e seus estilos de luta apenas observando sua performance. O cara destaca como lutadores dignos de campeonato, como Francis e Champs Chimaev, possuem vantagens físicas ou habilidades especiais. Ele conclui que Shamu, apesar de ser considerado um azarão, está surpreendendo a todos com suas habilidades notáveis no boxe. No entanto, seu ego impede que ele aceite Shamu em sua academia de treinamento. Jai pensa que se deixar Shamu fazer o que quiser na academia, ele dominará todos os outros lutadores. A única razão pela qual alguém acredita que Shamu tem tanto potencial é devido à sua experiência lidando com outros lutadores de MMA, já que ele enfrentou muitos, incluindo os da CSOF
CEO da UFC. Jai tem certeza de que ninguém pode vencer Shamu neste momento. Jai, que foi oponente do protagonista, sabe que embora não seja fácil para um lutador de MMA superar as expectativas iniciais, Shamu é claramente a exceção, pois é diferente dos outros. Em um flashback, Jai relembra quando percebeu o quão forte Shamu havia se tornado, derrotando os subordinados de Jai sem dificuldades. Ele nota que o novato com quem lutou antes já não é o mesmo. Além disso, observa que o estilo de luta de Shamu, antes desajeitado, tornou-se mais suave ao longo do tempo. O que ele não percebe é que tudo isso se deve às missões de aumento de poder que Shamu vem realizando. Jai, que foi adversário do protagonista, se pergunta novamente como um novato pode melhorar tanto em tão pouco tempo. Ele percebe que com esse ritmo de melhoria, Shamu acabará derrotando todos os membros de sua academia antes de ficar sem energia. À medida que Shamu continua vencendo quase todos na academia, Jai sabe que sua vez está chegando, mas também reconhece que não tem chance de vencer Shamu em um combate individual. Assim, ele encerra a luta de boas-vindas antes que Shamu fique muito animado. Mesmo dispensando todos mais cedo naquele dia, nenhum lutador concorda em sair, pois ainda querem humilhar Shamu, pedindo que Jai o substitua. Jai sabe que se entrar no octógono, quem será humilhado não será Shamu, mas ele mesmo. No entanto, não pode parecer fraco diante dos lutadores. Então, ele se desculpa, dizendo-lhes que se o vice-diretor lutar contra Shamu, seria demais para o novato suportar. Acrescenta que pode acabar machucando Shamu acidentalmente, o que não seria bom para a imagem deles, considerando que Shamu é o favorito do presidente do UFC. Após essa explicação, todos entendem, e Jai se sente aliviado por não ter que lutar contra Shamu afinal. Ao contrário dos outros, ele percebe que Jai o teme e o chama de idiota para provocá-lo. Mesmo assim, Jai permanece firme diante das provocações e, como um cão leal, vai até seu dono para fazer uma reclamação sobre Shamu. Jai conta ao presidente Gil como Shamu o humilhou hoje e pede que o ajude a dar uma lição em Shamu. O presidente Gil afirma já ter ouvido falar do incidente e diz que foi culpa de Jai por tentar mexer com o novato desde o início. Jai permanece em silêncio. Fica irritado consigo mesmo por temer Shamu, achando que morrer é melhor do que viver com tal humilhação. O presidente Gil percebe que seu leal subordinado está se sentindo mal, então tenta animá-lo, dizendo que sabe o quão machucado ele está depois de perder para Shamu no evento de verdadeiros lutadores. Sabendo que Shamu será um problema para seus negócios de MMA, o presidente Gil diz a Jai para se vingar de Shamu no próximo evento de MMA, para que ambos consigam o que desejam: a queda de Shamu. Jai fica mais do que agradecido por essa oportunidade e promete ao presidente que não o decepcionará desta vez. Ele decide treinar imediatamente para o evento e volta para os campos de treinamento logo após essa conversa. Agora que Jai se foi, o presidente Gil espera ansiosamente pelos resultados da próxima luta e instrui sua secretária a colocar essa luta como o co-evento principal. À medida que a notícia dessa próxima luta de pay-per-view se espalha rapidamente pelo país, todos os olhos estão voltados para Shamu e Jai. A repórter de notícias Heyman também vê a notícia e pensa que essa luta está configurada para gerar muita receita. Decidindo aproveitar a situação, ela faz upload de um vídeo no YouTube sobre como o evento de lutadores reais foi manipulado e fabricado. O conhecido manipulador do mundo das artes marciais, Ariel Watson, o DJ do MMA, vê o vídeo lançado por Heyman e, ao invés de se interessar pela evidência da manipulação do evento de lutadores reais, observa os comentários onde as pessoas afirmam que a técnica de luta de um lutador não parece falsa. Ariel assiste a outro vídeo do evento real e, após vê-lo, fica interessado em uma pessoa específica. Animado, ele acredita ter encontrado uma verdadeira joia e decide recrutá-la para o UFC americano. A youtuber Yun convida Shamu para um encontro, dizendo que deseja comer um arroz especial depois de tratá-lo com uma refeição no restaurante. Shamu pergunta se pode partir agora, pois não tem tempo para sair com ela. Yun acha que está sendo irritante, muda de assunto e menciona que algumas pessoas estão compartilhando seu vídeo de luta sem permissão. Ela descobre que uma dessas pessoas é um grande canal do YouTube chamado Fight Dog Magazine, de propriedade de Ariel Watson. Shamu reconhece o nome, pois o conhece de suas memórias de vida passada, ficando ainda mais animado ao saber que Ariel tem interesse nele. Shamu pede a Yun para procurar o canal de Ariel, onde encontra um vídeo em que Ariel afirma querer entrevistá-lo. Ao saber disso, Shamu decide usar essa oportunidade para que a indústria internacional de artes marciais saiba mais sobre ele. Algum tempo depois, na academia de lutadores de MMA, os lutadores discutem a entrevista de Shamu com Ariel. Aparentemente, graças a essa entrevista, Shamu também teve a oportunidade de conhecer Dave White, o CEO da UFC, deixando todos invejosos. Quando Shamu chega à academia, é repreendido por Jai, que diz que ele não pode ter uma entrevista sem a permissão do presidente da RFC, pois está vinculado a um contrato. Shamu explica que em seu contrato não há nada sobre obter permissão da RFC, pois é diferente dos outros lutadores. Jai não
não se importa com o contrato e decide punir Shamu, mencionando que ele desrespeitou seus colegas na entrevista. Shamu percebe a punição antecipadamente e confirma perguntando se Jai quer que ele treine individualmente a partir de agora. Jai confirma e diz que Shamu está proibido por enquanto de treinar na academia. Shamu percebe que não está sendo punido por ir à entrevista. É apenas uma desculpa para colocá-lo em desvantagem, para que Jai tenha a chance de derrotá-lo na próxima luta. Shamu zomba de Jai por ser tão mesquinho e pergunta se ele o teme. Jai fica furioso, agarra Shamu pelo colarinho, mas antes que as coisas se agravem, Shamu sai voluntariamente da academia, dizendo a Jai que ele verá o quão medroso Jai é na próxima luta. Enquanto sai, Shamu percebe que o sistema lhe deu uma nova habilidade chamada Protocolo de Preparação para a Luta. Do outro lado, os fãs da RFC estão empolgados para ver a próxima luta. As notícias de que Shamu foi expulso da academia se espalham pelo país, e o público quer uma explicação da RFC. Heyman, representando a voz do público, decide entrevistar Jai sobre o assunto. Jai explica que não expulsou Shamu da academia, mas sim que Shamu saiu voluntariamente, pois agora são rivais. Ele afirma que essa luta será pessoal e que se sente confiante de que vencerá contra Shamu, aconteça o que acontecer. A entrevista se torna viral no YouTube em questão de minutos. Heyman lembra como a entrevista de Shamu com Ariel também se tornou viral, onde ele afirmou representar a semana na RFC e compartilhou seus planos de unificar todos os cinturões peso pesado da RFC. Embora Heyman não tenha certeza se Shamu será capaz de fazer isso, toda a atenção está agora sobre ele. Heyman se pergunta o quanto Shamu deve estar treinando para a próxima luta, sem saber que ele está cochilando em sua sala de aula. Seus colegas o veem dormindo e se perguntam por que ele está dormindo em vez de treinar, enquanto Shamu está no meio de um treinamento no mundo dos sonhos. Não apenas um treinamento simples, mas rigoroso e agressivo, dado por um treinador designado pelo sistema. À medida que Shamu começa a perder o controle, o treinador passa a zombar dele por ser tão fraco, instigando-o a superar seus limites, desafiando a si mesmo. As palavras motivam Shamu, que continua a empurrar seus limites durante o treinamento. Ele explica que está usando uma nova habilidade chamada Protocolo de Preparação para Combate no Espaço Virtual. Esse ambiente possui simplicidade e duas opções: sparring prático e treinamento físico. Shamu escolhe o segundo, enfrentando uma sessão de treinamento brutal. Espaço virtual opera 5 vezes mais devagar que o mundo real, tornando o treinamento mais curto. Após a sessão, Shamu percebe que a dor virtual também existe no mundo real, mas está grato por se recuperar rapidamente. Shamu retorna para casa e encontra Choi Suk-do, ex-novato da RFC, que o desafia para uma revanche. Shamu aceita, animado por mais uma oportunidade de treino. Eles vão para uma academia próxima, onde Sik Jin-man, um lutador da RFC, agradece a presença de Shamu. Antes da luta, Sik sugere que Shamu faça um aquecimento, utilizando as instalações da academia. Após se aquecer, a luta começa com regras de contato total. Shamu domina a luta, demonstrando sua força e habilidade. Ele dá a Choi uma chance de se vingar, soltando-o de uma submissão. No entanto, Choi ataca com um soco barato após o sino tocar, e Sik intervém para verificar se Shamu está bem. A luta continua, com Shamu esquivando-se dos ataques de Choi e contra-atacando com eficiência. Ao perceber que Choi não tem chance, Shamu sugere encerrar a sessão de treino, mas Choi insiste em continuar. A luta prossegue, com Shamu esquivando-se dos ataques de Choi e demonstrando sua superioridade. A luta é interrompida quando Shamu atinge Choi com um chute mortal, forçando Sik a parar para evitar danos sérios. Enquanto isso, Jai nos bastidores assiste secretamente à luta e decide manchar a imagem pública de Shamu. Ele planeja carregar no YouTube apenas os trechos em que Shamu espanca Choi impiedosamente. Os espectadores, ao verem o vídeo, começam a chamar Shamu de arrogante, enquanto alguns o apoiam, aproveitando o momento de ver um gangster gordo apanhando. No entanto, outros acham que Shamu não passa de um gangster, já que luta como alguém nas ruas. Ao ler os comentários no vídeo, Jai acredita que o público finalmente está se voltando para o seu lado, pensando que isso o levará à vitória na próxima luta contra Shamu. Enquanto sorri com essa ideia, seu subordinado o alerta sobre um problema. Alguém carregou outro vídeo no YouTube. Ao clicar no link anexado, Jai percebe que é a versão completa da luta entre Shamu e Choi, revelando que Shamu ficou agressivo porque Choi o atacou com um golpe barato. Ao ler os comentários contra ele, Shamu não se importa, acreditando que pode vencer quem ficar em seu caminho. Então ele assiste a versão completa da luta deles, questionando quem a divulgou. Lembra-se do encontro fora da academia, onde Sik, em nome de Choi, se desculpou e reconheceu Shamu como um habilidoso lutador de MMA. Dois jovens se aproximaram como fãs, mas Shamu os dispensou, aconselhando a ler quadrinhos e webtoons em vez de assistir lutas de MMA. Ao olhar os comentários no vídeo completo da luta, Shamu vê que as pessoas entendem seu motivo para ficar furioso com Choi. Percebendo que as duas crianças podem ser os cinegrafistas secretos, ele sente gratidão e
planeja retribuir a atenção se encontrá-las novamente. Durante uma conferência da RFC sobre a luta entre Shamu e Jai, Heyman percebe a presença de muitos repórteres internacionais, todos influenciados por Ariel Watson. Destaca-se o jornalista inglês John Shelby, que pergunta a Shamu sobre o recente vídeo viral da luta com Choi. Shamu responde em inglês perfeito, explicando que o primeiro vídeo editado visava abalá-lo antes da luta com Jai, mas agradece por não ter funcionado. Shelby pergunta sobre os autógrafos dados a 2 jovens fãs, e Shamu afirma que foi a primeira vez, sentindo-se orgulhoso de ter fãs que o admiram. Jai, com ciúmes da habilidade de Shamu no inglês, espera resolver as coisas no octógono. Enquanto mais jornalistas fazem perguntas a Shamu, Jai fica ainda mais ciumento, percebendo que ninguém parece se importar com ele. Ele tenta chamar a atenção, anunciando que vencerá a luta contra Shamu, mas é ignorado. Shamu explica a Jai que está sendo ignorado porque todos sabem que ele será o vencedor. Zombando de Jai, pede que desista antes mesmo de começar. Jai perde a paciência, tenta revidar, mas é detido pelos seguranças. A plateia se diverte vendo o quão furioso Jai está, esperando que a luta seja emocionante. O evento pay-per-view começa, e Heyman assiste à luta entre Shamu e Jai, notando que o local está lotado. Os ingressos se esgotaram antes da pré-venda, gerando uma multidão emocionada. O locutor anuncia a luta co-principal, chamando o jovem lutador de 18 anos, Shamu, para o octógono com seu treinador Jinsu. Jinsu pergunta se ele está nervoso, e Shamu, confiante, responde que está tudo bem. A luta começa, com Shamu avançando para acertar o primeiro soco, mas Jai mantém distância. Jai explica sua estratégia, aproveitando seu alcance. No entanto, Shamu se aproxima e surpreende Jai com um chute mais forte, mostrando sua determinação. Jai tenta aumentar a distância entre eles novamente, mas desta vez ele fica encurralado por causa da grade. Shamu avança com mais um chute forte, percebendo a rapidez de seus chutes. Jai se afasta rapidamente, consciente de que não pode se dar ao luxo de levar mais um golpe. O treinador de Jai pede para ele segurar pelo menos nesta rodada, mas Jai não acha que será fácil. Shamu continua atacando, e Jai bloqueia rapidamente o estômago, esperando outro chute médio. No entanto, desta vez Shamu opta por um chute baixo na panturrilha. O golpe acerta em cheio, desequilibrando Jai. Shamu aproveita a oportunidade para lançar outro chute no meio, dando a impressão de que Jai está atingindo seu limite. Jinsu torce por Shamu, incentivando-o a continuar. A multidão também vibra, e Shamu continua atacando pernas e estômago. Infelizmente, Jai não consegue diferenciar os chutes baixos dos médios. Ele tenta resistir até o final do round, mas percebe que não pode aguentar por muito tempo, perdendo o foco. Shamu acerta um soco certeiro no rosto de Jai. Tentando escapar do canto do octógono, Jai recebe outro golpe, perdendo o equilíbrio. Ariel, que assiste à luta, fica impressionada com a habilidade de Shamu, vendo o potencial para ele se tornar uma estrela. Shamu parece controlar a luta inteira, aproveitando a postura de Jai e bloqueando seus movimentos. Shamu parte para um ataque feroz de socos, não dando espaço para Jai se recuperar. O treinador de Jai pede para manter a distância, mas Jai não consegue mais pensar claramente. Shamu acerta um soco no rosto, fazendo Jai sangrar pelo nariz. Determinado a vencer, Jai agarra Shamu com toda a força, tentando levá-lo para um canto, mas sem sucesso. Shamu contra-ataca com um suplex alemão, derrubando Jai. Shamu assume a posição de montada para mais ataques. Jai tenta um armlock como última jogada desesperada, mas Shamu mostra sua força, levantando-o e jogando-o no chão. Apesar de considerado um dos melhores na RFC, Jai está sendo superado por um estreante. Mesmo sendo veterano, é difícil acreditar que está sendo derrotado por um ex-amador do ensino médio. Jai tenta resistir, mas Shamu continua a dominar. O árbitro encerra a luta, declarando Shamu como vencedor. Os comentaristas se questionam como a estreia de um jovem de 18 anos terminou em uma vitória tão convincente. O pai de Shamu, na plateia, fica atordoado com a força do filho. Shamu agradece seu treinador Jinsu pela preparação sem se empolgar com a vitória. Ele revela que Jinsu foi quem o ensinou a chutar desde o início, afirmando que se não fosse por Jinsu, a luta teria sido extremamente difícil para ele. Shamu menciona mais uma coisa: ele quer ajudar aqueles que são fracos e excluídos, esperando ser uma esperança e motivação para as pessoas que não se sentem bem consigo mesmas. Ele diz a todos que espera que possam encontrar ajuda e um lugar para contar com as pessoas ao seu redor, assim como ele pode contar com seu pai, destacando como seu pai sempre o apoiou e confiou nele quando ele disse que queria entrar nessa indústria. E ele se sente eternamente grato por isso. Ao ouvir o pai de Shamu, desenvolve lágrimas, sentindo-se orgulhoso de ter um filho tão bom. Shamu encerra seu discurso de gratidão e diz a todos que tem um anúncio a fazer, olhando para o presidente Gil. E o campeão da Jun percebe que Shamu está prestes a desafiá-lo para uma luta. Então, ele se levanta e diz a ele que já tem uma luta marcada com Jun Seok, o segundo colocado.
se disserem a Shamu para esperar pacientemente pela vez dele. Mas Shamu diz que sabe que a multidão está a seu favor, e são eles que comandam a RFC. Se a plateia quiser que Shamu e Dajun lutem, eles terão que lutar. Shamu tenta provocar Dajun dizendo que ele só venceu o evento de lutadores reais da última vez, porque a luta estava praticamente prejudicada. O presidente Gil vê que Dajun está se irritando novamente, então o impede antes que ele aceite o convite de Shamu e move o evento para a próxima fase. Após o fim do evento, o presidente Gil se sente aliviado, pois salvou ele e Dajun de serem humilhados. A secretária do presidente Gil acha que deveriam parar de dar a Shamu o direito de lutar com qualquer outro lutador a partir de agora, o que o presidente Gil concorda, já que toda a hierarquia da RFC entraria em colapso se Shamu tivesse a chance de derrotar Dajun. No entanto, Shamu é quem está trazendo à RFC a maior receita, então ele decide fazê-lo perder a força em futuras lutas para que o público não o considere mais uma estrela. O presidente Gil revela que, quando Shamu assinou um contrato, ele o forneceu com duas condições. A primeira era que ele queria deixar a RFC após 9 lutas, e a segunda era dar a ele 70% da receita de suas 9 lutas. Mas ele prometeu ao presidente Gil que se ele perder uma luta entre essas, deixará o presidente Gil fazer o que quiser com a receita. Por isso, o presidente Gil quer fazer Shamu perder e encontrar um oponente perfeito que possa derrotar Shamu de uma vez por todas. Na manhã seguinte, Shamu volta para o ginásio após sua aprovação e sabendo que os subordinados de Wong o odeiam, ele decide treinar sozinho. 4 lutadores de MMA se aproximam dele por trás, então Shamu assume que eles querem brigar com ele. No entanto, os 4 lutadores de MMA explicam que só querem treinar com Shamu. Eles até elogiam Shamu por se sair tão bem na luta contra Jai, e pedem para ele ajudá-los a aprender contra-ataques. Eles prometem a Shamu que não estão aqui com algum plano maligno, pois afirmam não ter a mesma mentalidade que Jai. Eles afirmam que frequentam o ginásio apenas para se tornarem mais fortes, e solicitam que Shamu os ajude novamente a ficarem mais fortes. Então, Shamu decide ajudá-los e diz para eles irem ao octógono para uma lição prática mais tarde em sua casa. Shamu vê que acumulou 1.120 pontos, e que sua habilidade de boxe não está em um rank positivo. No entanto, suas outras habilidades como wrestling, jiu-jitsu e kickboxing estão em ranks D+. Então ele decide aprimorá-las, mas percebe que precisaria de mais 500 pontos para elevá-las para rank C. Ele decide aprimorar apenas 2 habilidades por enquanto, mas fica em um dilema, pois não sabe quais 2 habilidades deve aprimorar. Ele sabe que se ele melhorar seus chutes e wrestling, será capaz de pressionar oponentes mais fortes. Se ele melhorar kickboxing e jiu-jitsu, pode se tornar um lutador híbrido, mas novamente se ele melhorar wrestling e jiu-jitsu, será capaz de dominar o oponente com uma incrível habilidade no solo. Então, Shamu se pergunta qual combinação de habilidades seria mais adequada para ele. Ele sabe que o jiu-jitsu brasileiro foi uma vez a técnica de MMA mais forte, e um lutador chamado Royce Gracie a usou para chegar ao topo no início do MMA. Mas depois disso, a geração de lutadores começou, e lutadores como Daniel Cormier e Chris Wildman chegaram ao topo. E mesmo agora, a luta livre é uma habilidade básica necessária para lutar no MMA. Então, Shamu desenvolve sua habilidade de wrestling para o rank C e deixa os 600 pontos restantes para casos de emergência. Jensen liga para ele e diz que a RFC enviou uma oferta para a próxima luta de Shamu. Shamu pergunta quem será seu oponente, e é revelado que será Ibrahim Makhmudov, irmão do cara chamado Aslan Makhmudov, que deixou Shamu paralisado em sua vida anterior. Shamu não pode estar mais animado, pois finalmente pode se aproximar de vingar-se de Aslan batendo em Ibrahim primeiro. Primeiro, veremos o evento principal entre Dajun. Jinsu conta a Shamu sobre alguns rumores estranhos circulando no clube Abujon. Aparentemente, lutadores de MMA estão dizendo que Daju não aparece no ginásio há cerca de 2 meses, desde que Jin Sik foi ao mesmo local para lutar com ele. Jinsu pergunta a Shamu se o viu lá, caso contrário, os rumores podem ser verdadeiros. Ao observar a condição física de Daju, Shamu presume que ele passou por algum treinamento especial para essa luta. Ele pensa que Daju parou de frequentar o ginásio porque seu oponente Xiao também é membro do mesmo lugar, então assume que Daju fez a escolha certa ao não aparecer. No entanto, Jinsu sabe que há outra razão para a ausência de Dajun no ginásio. Ele revela a Shamu sussurrando em seus ouvidos que Daju teve as costelas fraturadas após um chute de Shamu no último evento de luta, mas a descoberta da fratura foi tardia. Por causa disso, Dajun não pôde participar
de outras lutas, mas mesmo assim, apesar das lesões, ele está lutando hoje, surpreendendo a todos ao mostrar que está lutando para proteger seu orgulho. Jin-Soo, no entanto, não acredita nisso. Ele acredita que Da-jun concordou em lutar hoje porque acha que Jun-sik é mais fraco que ele, o que se prova verdadeiro, já que ele vence facilmente a luta e recupera seu título de campeão da RFC. Os comentaristas se perguntam se haverá alguém capaz de vencer Da-ju, já que até mesmo Jun-sik, que tinha 5 vitórias consecutivas, foi impotente contra o campeão. Da-ju aproveita para dar seu discurso de vitória e agradece a todos que o parabenizaram. Ele diz a todos que lutar contra Sik, cujos socos e senso de distância são conhecidos por serem superiores dos outros, foi um desafio. Ele afirma ter trabalhado duro e treinado para superar as conquistas de 5 vitórias consecutivas de Sik. Da-ju alega ter percebido que precisa estar mais preparado, e é por isso que treina tão intensamente. Ele acha uma vergonha que ainda existam lutadores que solicitam lutas sem conhecerem sua própria capacidade. Claro, Da-ju está falando de Shamu, e ele olha diretamente para Shamu, dizendo que é importante que ele saiba que a disputa pelo título só pode ser realizada por aqueles com qualificações e habilidades suficientes. Ele acredita que nem todos podem enfrentá-lo e acredita que para participar de uma disputa pelo título, o desafiante deve enfrentar obstáculos ao longo do caminho, em vez de se infiltrar. No entanto, se alguém se infiltrar, Da-ju promete quebrá-los e derrotá-los sem dúvidas no coração. Na casa tatame do presidente Gil, Ibrahim Makhmudo vem visitar presidente Gil. O presidente Gil conta que no mundo das artes marciais, há alguns lutadores que ele chama de minas terrestres. Essas minas terrestres não têm características especiais, e as classificações não são especificamente altas, mas são significativamente fortes. A razão pela qual são chamadas de minas terrestres é porque uma vez que um lutador promissor pisa nelas, ou seja, luta com elas, encontram seu fim, assim como Shamu fez em sua vida anterior. O presidente Gil explica que para os homens do Cáucaso, é obrigatório que eles sejam capazes de dominar a luta livre, e é por isso que essa região é conhecida como a região natural das minas terrestres. Os homens do Cáucaso são conhecidos por seus distintos peitos largos, ossos espessos e músculos fortes. Os irmãos Makhmudov são o epítome dos lutadores caucasianos e se assemelham mais a um urso do que a um humano. O presidente Gil acredita que Ibrahim será capaz de fazer o trabalho, já que seu irmão Islam é a pessoa que se livrou do outro lutador irritante para ele anteriormente, o Shamu anterior. Mas desta vez, presidente Gil não quer fazer nada extremo e só quer fazer Shamu tremer de medo quando lutar contra Abraham. Ibrahim pergunta ao presidente Gil sobre o teste de doping, e essa pergunta faz o presidente Gil perceber o que ele planeja fazer. Eles apertam as mãos, e Ibrahim promete vencer Shamu como um cachorro. Então, presidente Gil agenda a luta entre Ibrahim Makhmudov e Shamu no ginásio. Jin-Soo diz a Shamu que um tal de Jai aparentemente recebeu uma suspensão médica de 6 meses por causa de sua lesão nas costelas, mas Shamu sabe que o Jai saiu apenas porque se sente humilhado por ter sido derrotado por ele. Jin-Soo diz a Shamu que ele não precisa aceitar esse convite para a luta, já que o irmão do mesmo cara foi responsável pela morte do outro Shamu, já que Jin-Soo acha que Shamu foi treinado pelo outro Shamu. Ele pergunta a Shamu se ele está incomodado com o resultado da última luta de Shamu. Shamu diz a ele que ele se sente um pouco mais próximo de Shamu de alguma forma, mas isso não o incomoda tanto. Jin-Soo também acha que ele não deveria se incomodar, pois afirma que este Shamu é muito melhor do que o Shamu anterior. Aparentemente, o Shamu anterior nem conseguia acertar um chute, pois não conseguia entender como girar seus quadris. Além disso, Jin-Soo acredita que a personalidade anterior do falecido Shamu também era lamentável. Shamu não aprecia o comentário, mas esconde sua raiva com um sorriso, como se expressar sua irritação fizesse Jin-Soo desconfiar dele. Jin-Soo continua mencionando como a mandíbula do falecido era frágil, e seu estilo de luta meio patético, como um trator. Devido a essas falhas, Jin-Soo sempre se preocupava com ele. Por isso, agora ele se arrepende de não ter cuidado melhor de Shamu. Ele o consola, dizendo que agora pode cuidar melhor e guiá-lo para se tornar um mestre nos chutes. Ao ouvir isso, Jin-Soo vê semelhanças entre ele e o falecido Shamu, e concorda em ajudá-lo a melhorar nos chutes. A conferência RFC é realizada para a luta entre Shamu e Ibrahim Makhmudo. Os jornalistas ficam confusos ao verem a barriga gigante de Ibrahim e se perguntam com quem ele vai lutar com todo aquele peso. Shamu percebe que essa barriga redonda é resultado do uso excessivo de drogas para ficar mais forte, questionando se os dois irmãos são monstros iguais. Hyman se levanta para perguntar a Ibrahim como ele se sente prestes a competir com a estrela novata. Ibrahim acredita que Shamu não conseguirá lidar com a pressão e o chama de norte-coreano. Hyman pede para não insultar o lutador, trazendo raça para a conversa, e pergunta sobre seu irmão Islam Mahmuda. Ela quer saber por que Islam não está mais ativo na indústria do MMA após a luta de punho nu, onde ele paralisou seu oponente. Ela também quer saber a opinião dele sobre o incidente, já que seu irmão paralisou o homem com o mesmo nome que Shamu.
Ibrahim não mostra a intenção de se desculpar e chama a paralisia do falecido Shamu de um acidente infeliz, afirmando que se um lutador entra no octógono, deve estar preparado até para a morte. Ele deixa claro que não se importa se Shamu tem o mesmo nome que a pessoa falecida que foi paralisada por seu irmão, fazendo novamente um comentário racista sobre os coreanos, usando os mesmos nomes para todos. Shamu não aguenta mais as palavras de Ibrahim, seu sangue ferve ao ouvir o que ele diz. Então ele o enfrenta e diz a Ibrahim que vai quebrar seu crânio no octógono, mas Ibrahim pensa que será o dia da execução de Shamu, perguntando se as pessoas deste país já não estão acostumadas à execução. Ele confunde novamente a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, mas Shamu ignora esse comentário e chama Ibrahim de palavra não amigável. Ibrahim fica furioso ao ouvir isso e vem calar a boca de Shamu imediatamente. Ele derruba os guardas em seu caminho e parte para atacar Shamu, mas ele permanece inabalado ao ver o urso irritado e só pensa que ele está exagerando por causa da overdose de drogas. Uma mensagem do sistema aparece atribuindo a Shamu uma missão para derrotar o usuário de drogas na conferência de imprensa e o recompensa com 400 pontos por isso. Shamu aceita a missão com prazer e vai socar Ibrahim, e ambos desferem golpes maciços um no outro. Após essa troca de golpes, Ibrahim se ajoelha no chão enquanto Shamu permanece imponente. Seu nariz começa a sangrar ao perceber que acabou de ser espancado por Shamu. O soco que sentiu foi como a força de um urso. Ibrahim se pergunta que tipo de monstro Shamu é. Os guardas vêm novamente para impedi-los de lutar e pedem que Ibrahim se comporte durante a conferência, mas Shamu não obedece e volta a lutar contra Ibrahim. Isso assusta Ibrahim, pois ele não consegue acreditar que um asiático é mais forte que ele. Ele recorda uma memória de alguns anos atrás na República da Chechênia, onde seu irmão Islam perguntou se ele se lembrava do asiático que desmaiou por causa dele. Islam revelou que o lutador asiático ficou incapacitado depois disso, o que fez Ibrahim se perguntar como alguém pode ser tão fraco. No entanto, Islam não culpou o lutador asiático por ficar incapacitado e disse a Ibrahim que a única razão pela qual ele sofreu foi porque nasceu com uma genética fraca de trigo, devido à sua etnia. Agora, Ibrahim não acredita mais que os asiáticos possuam uma genética fraca, após testemunhar a força de Shamu em primeira mão. Shamu fica diante dele, afirmando que em 3 semanas realizará seu desejo de vencer. Seu breve encontro torna-se viral na internet, e espectadores de todo o mundo ficam perplexos ao verem um asiático enfrentando um robusto caucasiano como um urso. Alguém chega até a comentar que é como assistir a uma pessoa japonesa explodindo uma lavanderia mexicana, o que é extremamente racista. Alguns suspeitam que Ibrahim deve estar usando drogas, pois ficou furioso sem motivo aparente. Reconhecem que Shamu é corajoso como ninguém, mas isso por si só é preocupante, já que essa coragem também pode colocá-lo em apuros. Jinsu lê esses comentários e percebe que o próximo pay-per-view já está esgotado, estabelecendo um recorde de 72 mil ingressos vendidos. Ele diz a Shamu que agora é famoso e pergunta se ele se sente um pouco arrogante agora que é um lutador renomado. No entanto, Shamu não se importa com sua fama e está concentrado apenas em sua próxima luta contra Ibrahim. Shamu treina intensamente e, após sair da academia, aprimora secretamente seu jiu-jitsu para o nível C. Pouco depois do início do pay-per-view, a multidão aguarda ansiosamente pelo co-main event entre Shamu e Ibrahim. Shamu entra no octógono e inicia uma missão de luta para vencer contra Ibrahim Makhmouda. A luta começa e revela-se que droga Ibrahim está usando. É uma substância chamada esteroides anabolizantes, que fazem os músculos crescerem rapidamente e aumentam a velocidade de recuperação muscular. Isso também permite que o usuário realize um número substancial de exercícios e essencialmente transforma a pessoa em um Hulk. Shamu basicamente precisa enfrentar o Hulk, pois Ibrahim está usando esteroides. Ibrahim coloca seus equipamentos quando a luta começa e parte para o primeiro soco. No entanto, Shamu defende-se no contra-ataque e começa a desviar de todos os ataques. Ao perceber que Ibrahim se aproxima lentamente, Shamu decide aumentar a distância entre eles. Ibrahim o ataca com um chute alto repentino, e felizmente Shamu prevê isso e bloqueia. Ele percebe que Ibrahim não é afetado por seus socos, e está apenas focado em entregar contra-ataques mais fortes. Shamu bloqueia os ataques com toda a sua força e mal bloqueia um chute médio vindo de Ibrahim. Ele tenta desesperadamente encontrar uma chance de atacar, mas Ibrahim não lhe dá a oportunidade de fazer um movimento. Shamu percebe que Ibrahim tomou uma quantidade séria de esteroides e entende que só precisa acertá-lo com um grande soco. Ele faz isso, mas Ibrahim mais uma vez permanece inalterado. Então Shamu o atinge com outro soco de contra-ataque completo. Desta vez, Ibrahim age como se fosse desmaiar, mas é uma armadilha, pois ele só quer cutucar os olhos de Shamu. Shamu prevê isso e bloqueia, mas Ibrahim ainda não terminou com seus truques e derruba Shamu no chão. Em seguida, assume a posição de montagem para começar a desferir socos no rosto de Shamu. Shamu tenta bloquear os ataques segurando as mãos de Ibrahim, mas ele retira a mão do controle de Shamu e reinicia os socos. Ibrahim
Ibrahim arrasta Shamu para um canto e começa a atingi-lo com os punhos. Ele agarra a mão esquerda de Shamu para bloquear qualquer ataque iminente, utilizando seu cotovelo direito no rosto de Shamu para maximizar o dano. O queixo de Shamu vira mesmo após receber golpes tão pesados, destacando o quão perigosa é sua posição para escapar do canto. Shamu desliza abaixo de Ibrahim, escapando dos golpes, mas sabe que Ibrahim não o deixará escapar tão facilmente. Ele se prepara para enfrentar o próximo golpe. Novamente, Ibrahim utiliza a mesma estratégia para empurrar Shamu para um canto, agarrando suas costas. Entretanto, Shamu firma ambas as pernas no chão, defendendo-se calmamente e não permitindo que Ibrahim avance, percebendo a tentativa de Ibrahim de agarrar suas costas. Ibrahim acredita que Shamu está sendo arrogante, então, para ensinar-lhe uma lição, parte para cima dele, tentando agarrar sua perna para derrubá-lo. No entanto, Shamu prevê o ataque e o enfrenta pulando sobre Ibrahim, batendo a cabeça de Ibrahim no chão. Shamu cria distância entre eles, preparando-se para o próximo movimento de Ibrahim. Ibrahim se levanta facilmente como se não tivesse sofrido nenhum dano e finalmente limpa o nariz que sangrava. Ele encara Shamu, mantendo a compostura, sem atacá-lo como da última vez. Com ambos os lutadores em posição esperando o próximo movimento, tudo fica estranhamente silencioso, fazendo a plateia se perguntar quem tem menos paciência. Ibrahim assume uma postura defensiva e explica que não está atacando Shamu porque percebeu que ele pode facilmente contra-atacar seus movimentos. Ele se alegra por ter tomado esteroides antes da luta, pois teria desmaiado com o último soco de Shamu. Ibrahim elabora um plano astuto e dá um passo à frente com o pé direito para atrair Shamu a chutá-lo, sentindo confiança de que conseguirá bloquear o chute e planeja tentar um takedown. Shamu age como se tivesse caído na armadilha, mas em vez de ir para a perna, parte para um soco direto. Shamu simula o soco, bloqueando a visão de Ibrahim com a palma da mão. Ibrahim não consegue acreditar nessa tática infantil de Shamu. Afasta-se para tirar a mão de Shamu do rosto, mas falha, já que Shamu é mais forte e acaba com a mão presa. Agora que Shamu conseguiu prender a mão direita de Ibrahim, parte para um soco direto na mandíbula, fazendo Ibrahim cuspir a proteção bucal. Desesperado, Ibrahim tenta criar distância entre eles com um soco, mas Shamu desvia e acerta outro chute no meio, conhecido como o chute da lua crescente, um movimento de taekwondo mirando no fígado do oponente. Como o estômago de Ibrahim está inflado de esteroides, tornou-se seu ponto mais fraco, e Shamu o mira. Ao ver o chute, a jornalista Heyman comenta o quanto Shamu melhorou como lutador, creditando ao mentor de Shamu, Jinsu, por treiná-lo com movimentos tão excelentes. Shamu não dá a Ibrahim tempo para descansar, continuando a atacá-lo. Ele investe contra o irritado Ibrahim e desfere outro soco mortal de baixo para cima, fazendo Ibrahim cair no chão. Shamu se prepara para terminar o trabalho, mas o árbitro interrompe, alegando que o primeiro round acabou. Enquanto ambos descansam, os comentaristas informam a plateia sobre a impressionante performance de Shamu no final do primeiro round. O mentor de Shamu, Jinsu, entra no octógono e diz a Shamu que ele está indo bem e causou danos suficientes a Ibrahim. Jinsu afirma que Ibrahim não conseguirá durar muito no segundo round, pois parece completamente destruído. No entanto, Ibrahim, orgulhoso, não tem intenções de desistir da luta e deixa claro que não vai abandonar a máquina logo após o início do segundo round. Como Shamu tem mirado a cabeça de Ibrahim, ele concentra seu foco em defender a cabeça para ganhar tempo. Ele elabora um grande plano para evitar o ataque de Shamu, mas no final, nada funciona, e ele leva um chute no estômago com esse simples movimento. Shamu começa a dominar Ibrahim. Shamu desfere golpes por toda parte, causando um grande dano. Ibrahim percebe que os socos não são tão pesados como antes, o que o faz questionar por que Shamu não está usando seu poder total. Ao perceber que Shamu está apenas brincando, Ibrahim decide jogar sujo e apela ao árbitro, alegando um ataque com o dedo no olho. O árbitro, após verificar a repetição e não encontrar evidências fortes, é pressionado por Ibrahim para rever o vídeo. Nesse ínterim, Ibrahim recupera energia suficiente para lutar e revela que fez isso apenas para ganhar tempo, pois Shamu estava brincando. Mesmo que isso signifique perder a luta, ele jurou fazer Shamu pagar. A rodada continua, e Ibrahim investe contra Shamu com a intenção de um tackle baixo, falhando novamente em derrubá-lo. Shamu o agride, provocando-o. Apesar da humilhação, Ibrahim, percebendo que Shamu é um verdadeiro monstro, tenta suprimir o medo. Ele investe novamente, mas Shamu o vira com um golpe voador, colocando-o no chão. Shamu coloca o joelho no estômago de Ibrahim, sabendo que é seu ponto fraco, e começa a pressionar lentamente. Ibrahim grita de dor, mas Shamu impede que ele expresse seu sofrimento, tapando-lhe a boca. Em seguida, Shamu realiza um movimento de submissão, deixando Ibrahim em uma posição difícil. Apesar da resistência de Ibrahim, Shamu o domina e o tortura. A plateia fica chocada quando, no final, Shamu nocauteia Ibrahim. Como lutador profissional de MMA, Shamu, ao ser questionado sobre seus sentimentos após a segunda vitória, menciona que alguém no passado disse a ele que uma luta pelo título só deveria ser realizada por aqueles qualificados o suficiente, referindo-se à
recusa do campeão Daju em lutar contra ele. Indiretamente, ele pergunta a Daju se agora está qualificado, mostrando que pode vencer um peso pesado caucasiano no octógono. Sem resposta do campeão, o evento termina. Uma coletiva de imprensa é realizada após um jornalista não identificado provar que Ibrahim usou esteroides. No entanto, as autoridades afirmam não saber de nada e prometem tomar medidas contra Ibrahim. Enquanto isso, Shamu volta para casa e desfruta de uma refeição tranquila com seu pai, que o elogia por se tornar um dos melhores lutadores da Coreia do Sul. No entanto, o pai questiona por que seu filho, antes nerd e gordinho, se tornou um Shamu de repente. O pai de Shamu explica que não se sente mais familiarizado com seu filho, o que, embora não seja ruim em si, o deixa desconfortável. Shamu vai direto ao ponto e conta ao pai sobre o lutador de MMA que tinha o mesmo nome que ele, misturando mentiras com a verdade, afirmando que conhecia o lutador de MMA no passado antes dele ficar paralisado, e considerava-o seu irmão. Mas quando descobriu que o lutador que considerava seu irmão foi para aquela fase por causa do irmão mais velho de Ibrahim, ele ficou motivado pelo sentimento de querer buscar vingança, e treinou para se tornar um lutador de MMA. O pai de Shamu fica aliviado ao ouvir a explicação e promete estar sempre ao seu lado, não importa qual decisão ele tome ou quais passos ele dê no futuro. No entanto, ao mesmo tempo, o pai de Shamu quer que ele esqueça a busca por vingança por outra pessoa, e pede que ele lute apenas se realmente gostar de boxe e MMA. Shamu então começa a treinar novamente quando seu pai traz a notícia de que viu o mentor de Shamu, Jin-Soo, sendo arrastado por algumas pessoas vestidas de preto enquanto estava nas ruas comprando mantimentos. Embora o pai de Shamu tenha chamado a polícia e relatado o incidente, Shamu não acredita que a polícia será de alguma ajuda, já que nunca são, e decide lidar com a situação sozinho. Shamu vai imediatamente para o prédio onde seu pai viu Jin-Soo sendo levado, mas ao entrar pela porta gritando o nome de Jin-Soo, um homem se aproxima sorrateiramente com a intenção de atacá-lo de surpresa. Claro, Shamu percebe isso, esquiva-se do ataque e contra-ataca imediatamente com um chute médio nas costelas. Ele revela que o agressor é nada menos que Jin-Soo, surpreendendo a todos, inclusive Shamu. O pai de Shamu vem da porta dos fundos com um sorriso nervoso, acendendo a luz no local. Shamu percebe que é um ginásio de boxe e pergunta a Jin-Soo para explicar o que está acontecendo. Jin-Soo explica que usou a parte da receita que ele e o pai de Shamu obtiveram da luta anterior de Shamu para comprar esse ginásio para ele. Segundo Jin-Soo, a ideia original veio do pai de Shamu, que o contatou e disse para ele conseguir um local de treinamento privado para Shamu. Jin-Soo diz a Shamu que agora que ele tem seu próprio ginásio privado, não precisará mais treinar na academia One Gaze, onde não recebe respeito. Jin-Soo pergunta a Shamu se ele gosta do ginásio, e embora Shamu ame o lugar, não gosta do fato de seu pai e Jin-Soo usarem seu dinheiro para ele. Jin-Soo não acha que ele e o pai de Shamu merecem o dinheiro, e é por isso que eles o gastaram felizmente para o crescimento de Shamu. O pai de Shamu diz a ele para não se preocupar, e mais uma vez diz que é apenas uma parte da promessa que ele fez a ele anteriormente, quando disse que sempre estaria ao seu lado. Shamu fica tocado, mas não chora de alegria, e agradece tanto a Jin-Soo quanto a seu pai por sua bondade. Vendo o sorriso genuíno de Shamu, seu pai falha em lembrar a última vez que o viu sorrir assim. Então ele se sente aliviado que seu filho finalmente está feliz com sua vida, e deseja um futuro melhor para ele. Shamu olha ao redor do ginásio e nota o quão bem feito o lugar é, mas não entende por que há uma coroa de flores aqui. Jin-Soo explica que o lutador chamado Sik Jin-man enviou isso sem motivo aparente, talvez pensando que Shamu estava abrindo seu próprio negócio de ginásio. Ele explica ainda que Sik Jin soube do ginásio privado de Shamu, porque Jin-Soo consultou com ele sobre equipamentos e ferramentas de ginástica, já que não conhecia mais ninguém que pudesse ajudá-lo. Falando no diabo, Sik Jin aparece lá e cumprimenta Jin-Soo, dizendo que ele fez um bom trabalho decorando esse ginásio. Eles apertam as mãos como se fossem velhos amigos. Sik Jin elogia as habilidades de luta de Shamu, que responde com um gesto de respeito. Agradece a Sik Jin por ajudar Jin-Soo a preparar o ginásio. Sik Jin, incomodado com a cortesia fora do octógono, desafia Shamu para uma luta. Shamu, não gostando de ser subestimado, aceita para humilhar Sik Jin. Enquanto isso, Daju encontra o presidente Gil, que menciona um cachorro latindo constantemente, sugerindo que seja Shamu. Daju assegura ao presidente Gil que em breve silenciará o cachorro, e até ameaça calá-lo com os pés se latir novamente. A sessão de Sik Jin com Shamu termina com ambos exaustos no octógono. Sik Jin reconhece as habilidades de
Shamu, mas fica intrigado com sua qualidade, já que sendo um novato surpreende Sik-Jin. Shamu, curioso sobre quem é mais forte entre Sik-Jin e Daju, questiona. Sik-Jin admite a superioridade de Daju, independentemente da categoria de peso, devido à sua habilidade excepcional na luta greco-romana. Shamu decide descontar sua frustração em Sik-Jin com mais uma rodada de sparring. Antes de começar, Sik-Jin sugere uma luta de boxe surpreendendo a todos. Jin-Soo prevê que Sik-Jin se arrependerá, apostando que Shamu o derrotará. A luta inicia sem protetores de cabeça, preocupando Shamu com o risco de concussão. Sik-Jin, inicialmente subestimando Shamu, é surpreendido por sua agressividade. Shamu o nocauteia com um soco impressionante, deixando Sik-Jin sangrando. Minutos depois, Jin-Soo acorda Sik-Jin, e a sessão intensa de treinamento continua. Após a luta, Sik-Jin ri ao perceber o quanto subestimou Shamu e diz a Jin-Soo que está treinando um monstro, antes de sair do ginásio. Sik-Jin elogia as habilidades de luta de Shamu e promete voltar outro dia para uma revanche. Shamu diz a ele que seria uma honra humilhá-lo novamente, e ambos riem. Jin-Soo convida ambos para visitar uma barraca e tomar algo, embora Shamu seja menor de idade, e mesmo que não fosse, ele não iria beber, pois está muito consciente de seu corpo. Infelizmente, Shamu precisa apenas acompanhá-los enquanto Jin-Soo e Sik-Jin bebem. Um lutador júnior de MMA nota Sik-Jin com Shamu na rua e se pergunta por que eles estão tão amigáveis. No dia seguinte, Daju confronta Sik-Jin. O lutador júnior conta a Daju o que viu, e Daju vai confrontar Sik-Jin na academia. Daju pergunta primeiro a Sik-Jin por que ele parece tão fraco e supõe que é porque ele bebeu muito ontem. Daju não menciona que sabe que Sik-Jin estava saindo com Shamu ontem, e em vez disso, pergunta o que ele fez ontem para fazê-lo contar a verdade. Sik-Jin não responde à pergunta do pai de Daju e pergunta por que ele está tentando interferir em seus assuntos pessoais. Daju pega Sik-Jin pela gola e deixa claro que nenhum membro de sua academia pode lutar com Shamu, a quem ele considera seu inimigo. Sik-Jin admite que lutou com Shamu, mas não se sente culpado com tudo isso. Ele diz a Daju para não criar confusão na academia, já que ninguém o respeita mais mesmo. Daju não se importa em ser respeitado e pede a Sik-Jin que lhe conte diretamente sobre a informação que deu a Shamu. Sik-Jin ri ao ouvir essa acusação e diz a Daju que ele não é mesquinho como ele, e que não sairia por aí falando mal dele. Daju não aguenta mais e quer lidar com Sik-Jin no octógono, então diz a ele para treinar com ele em vez de Shamu, prometendo ensinar-lhe uma lição. Uma semana passa, e Jin-Soo e Shamu estão preocupados com Sik-Jin, já que ele não aparece na academia deles, embora tenha prometido visitar todos os dias. Eles decidem visitar o apartamento de Sik-Jin para verificar como ele está. Ao subirem as escadas para o apartamento de Sik-Jin, Shamu e Jin-Soo falam sobre como vão convencer Sik-Jin a treinar com eles. Mas uma vez que chegam à porta da frente e tocam a campainha, ficam desanimados ao verem Sik-Jin machucado da cabeça até os pés com um olho roxo e uma perna quebrada. Sik-Jin explica que isso aconteceu quando ele treinou contra Daju. Jin-Soo não pode acreditar nisso e pergunta por que ele fez algo tão imprudente como lutar com Daju, mas Sik-Jin não se sente confortável falando sobre isso. Ele diz para ambos entrarem e oferece-lhes bebidas geladas. Mesmo assim, Jin-Soo e Shamu continuam perguntando a Sik-Jin como uma sessão de treino poderia terminar com ele sendo ferido. Sik-Jin diz a eles que Daju enlouqueceu e usou um movimento chamado heel hook nele, o que o feriu, mas ele não guarda rancor de Daju, pois recebeu dinheiro de indenização por estar ferido. Shamu percebe que Daju é forte e que Daju deve ter feito isso porque Sik-Jin se envolveu com eles. Jin-Soo fica com raiva de Daju por fazer algo tão covarde, mas Sik-Jin acha que foi culpa dele por subestimar Daju e diz a Shamu que Daju é extremamente forte. Depois de ouvir tudo, Jin-Soo diz a Sik-Jin para descansar e promete visitá-lo novamente antes de sair do apartamento. Quando estão fora de vista, Jin-Soo pede a Shamu um favor, mas antes que ele possa perguntar o que ele quer, Shamu percebe o que ele está prestes a pedir e promete vingar-se de Daju. A organização de MMA marca a luta entre Daju e Shamu, que está marcada para ser o evento principal pelo título peso médio. Ao ouvir a notícia, Jin-Soo pergunta a Shamu se será ok ter uma luta pelo título imediatamente, sem nem mesmo uma sessão inicial de treino. Ainda há um mês antes da luta deles, então Jin-Soo diz a Shamu para treinar o máximo que puder, já que agora sabem o quão forte Daju é, já que ele machucou gravemente Sik-Jin. Shamu concorda que Daju é forte, e agora que não tem um parceiro de treino, Jin-Soo fica preocupado com o que devem fazer para encontrar um. Jin-Soo pensa em conseguir alguns lutadores tailandeses para treinar com Shamu e faz várias ligações na Tailândia para encontrar alguém adequado. Shamu diz a ele para não se preocupar muito, afirmando que pode derrotar Daju com sua técnica
aprimorada de chutes. No entanto, Jin-Soo não acha que isso seria o suficiente, e acredita fortemente que Shamu só tem uma chance de vitória se conseguir um parceiro de treino. Os desejos de Jin-Soo são atendidos pelo deus da trama, que envia 2 lutadores de MMA americanos para sua academia chamados Kyle e Ben. Shamu explica que esses 2 lutadores foram enviados pelo presidente do UFC, Dave, porque Shamu fez essa solicitação ao recusar a oferta de ingressar no UFC. Em seguida, ele se apresenta a Shamu e acidentalmente o chama de B-word, já que não é muito bom em falar coreano. Shamu corrige-o sobre seu erro e leva isso numa boa, esperando desenvolver um bom relacionamento. Por outro lado, o outro parceiro de treino, Kyle, parece ser bastante antipático e nem tenta conversar com Shamu. Ele lembra de ter sido instruído pelo próprio Dave a visitar a Coreia por 3 meses para treinar com Shamu. Como Kyle e Ben se recusaram a fazer isso, Dave ofereceu a ambos uma luta preliminar se concordassem, e é por isso que estão aqui. Não para ajudar Shamu a se tornar um lutador melhor, mas pela luta preliminar. Shamu dá as boas-vindas a ambos e diz para descansarem hoje, mas Kyle se recusa pois quer começar a treinar hoje. Shamu o convida alegremente para o ringue. Kyle, é claro, subestima Shamu, já que tem sido um lutador profissional desde o ensino médio, ao contrário de Shamu, um fraco coreano. O narrador se vangloria sobre o quanto Kyle alcançou em sua carreira no boxe e MMA. Ele diz que a queda de Kyle só começou quando ele assinou com a UFC. O tratamento na comunidade americana da UFC não foi bom o suficiente. Kyle falhou em subir nas fileiras e não conseguiu uma única luta por 8 meses consecutivos. Por isso, ele e seu irmão Ben vieram para a Ásia apenas por uma chance de talvez se tornarem mais fortes, melhorar suas habilidades na luta preliminar e voltar nos Estados Unidos. Kyle derrota completamente Shamu, mesmo sendo um lutador de baixo escalão na UFC. Shamu não consegue acreditar que um cara como ele, com um código literal de trapaça, foi derrotado num piscar de olhos e percebe que Kyle é realmente um lutador de MMA de classe mundial. Após a vez de Kyle, Ben entra no ringue e também derrota Shamu, embora não seja tão forte quanto Kyle. Shamu faz uma pausa e se pergunta como conseguirá acertar sequer um soco neles. Vendo esses 2 lutadores fortes, Shamu jura se juntar à WWFC um dia para lutar contra os lutadores mais fortes do mundo e derrotá-los. Após a sessão de treinamento, Kyle e Ben voltam para o hotel se perguntando por que o presidente os enviou para treinar um fraco. Enquanto Kyle não acha que Shamu é algo especial, Ben acha que ele é uma pessoa gentil. Ainda assim, Kyle lamenta ter vindo aqui, pois terá que perder 3 meses treinando um perdedor. Por outro lado, Shamu treina o máximo que pode, percebendo que Kyle e Ben estão em um nível totalmente diferente. Ele imagina como a competição será difícil quando se juntar à principal organização de MMA, o UFC, acreditando que será uma jornada longa e difícil. Shamu quer ser o melhor lutador do mundo, então não tem outra opção senão se juntar ao UFC um dia para ganhar o título de campeão mundial. Shamu sabe que Kyle e Ben nunca tiveram a chance de lutar no UFC, então se pergunta se está perdendo para os perdedores da UFC, como terá chance contra lutadores de classe mundial de verdade. Ele continua treinando para se tornar mais forte e recebe uma notificação do sistema informando que ele aumentou sua habilidade de chute para o nível C, devido ao treinamento constante. Com todas as habilidades de Shamu no nível C, o sistema lhe dá uma missão desafiadora com 3 recompensas, incluindo pontos e um presente misterioso. Shamu aceita feliz a missão desafiadora e agradece ao sistema por abrir um caminho que o ajudará a crescer ainda mais forte. Embora Shamu tenha feito uma grande diferença ao longo de sua curta carreira nas lutas de MMA coreanas, ele sabe que não pode se orgulhar demais, pois sua jornada aqui está apenas começando. Ele aceita a missão desafiadora para se tornar mais forte e começa a lutar contra seu próprio clone, que o derrota brutalmente todas as vezes. No dia seguinte, Kyle e Ben retornam para outra sessão de treinamento, e ele consegue acertar um chute em Ben, que o parabeniza por essa melhoria rápida. No entanto, Shamu não acha que melhorou em nada e escreve uma nota sobre o que está sentindo após a luta com Ben, para não esquecer a sensação. Mesmo após ver o lado diligente de Shamu, Kyle não fica impressionado, pois ainda não vê o que Dave viu em Shamu. Ele tem certeza de que não importa o quanto Shamu tente, ele não terá a chance de competir na UFC, e decide voltar para os Estados Unidos 2 dias depois, para dizer a Dave que Shamu simplesmente não é bom o suficiente para ser treinado. O treinamento continua, e Shamu aumenta seu nível como lutador de MMA para o rank B+, mas ele continua lutando contra seu clone, enfrentando falhas contínuas. À medida que as coisas começam a parecer que não vão dar certo, Shamu recorre ao uso de movimentos que normalmente não utiliza e tenta dominar seu oponente clone. Ele elabora um plano para usar boxe, kickboxing, jiu-jitsu e wrestling, todos conectados, e decide praticá-los em Kyle durante a sessão de treinamento. Shamu agarra a mão esquerda de Kyle. Ele acerta Ben atrás do joelho no primeiro golpe, ganhando confiança para o ataque seguinte e partindo para um bloqueio.
Apesar do esforço, a sessão de treinamento termina em empate. Ben fica surpreso ao ver o quanto Shamu melhorou. No entanto, Kyle, com o ego elevado, diz que apenas pegou leve. Shamu continua treinando com seu clone. Na 98ª tentativa, ele finalmente vence, aprimorando suas habilidades para o Rank B. Antes de outra sessão de treinamento, Kyle revela que pode ser a última, pois planeja voltar nos Estados Unidos, achando que Shamu está perdendo tempo. Shamu pede uma última chance no ringue. Ben, antes da luta, avisa que não vai pegar leve. Shamu demonstra melhorias, prevendo os movimentos de Ben. A luta intensifica, e Shamu mostra sua evolução ao derrotar Ben com movimentos precisos. Kyle nota o progresso, mas duvida que seja suficiente. Ben menciona um trunfo chamado Tech Rush, mas Shamu o derruba antes que possa usá-lo. Shamu, com seu sistema portátil, ataca estrategicamente, vencendo a luta com um estrangulamento. Antes de terminar, Shamu revela sua verdadeira força, deixando todos surpresos. Ben questiona novamente Shamu sobre como ele melhorou tão rapidamente, mas Shamu mantém segredo e inventa uma desculpa engraçada. Enquanto isso, Kyle pergunta a Ben se ele pegou leve com Shamu para prolongar sua estadia na Coreia. Mesmo após Ben afirmar que Shamu realmente ficou mais forte, Kyle duvida e decide verificar pessoalmente, dirigindo-se ao ringue. Antes de entrar, Ben o alerta, explicando que na Ásia Oriental nada é previsível devido aos muitos mistérios que ela guarda. Kyle está ansioso para descobrir se há de fato algum mistério ou se a derrota de Ben foi apenas uma coincidência. A luta entre Kyle e Shamu começa, e como especialista em luta livre, Kyle decide testar a força de Shamu agarrando suas mãos. O narrador destaca que a habilidade de um lutador pode ser percebida pelos ombros, e Kyle, ao observar os ombros de Shamu, sente uma energia totalmente diferente. Shamu mudou sua aura, demonstrando não ser mais o mesmo. Contudo, antes que Kyle possa analisar mais, Shamu surpreende ao agarrar seu joelho, derrubando-o. Kyle se levanta rapidamente, enfrentando um chute brasileiro de Shamu, que apesar de parecer mirar na panturrilha, ajusta a trajetória quase atingindo a cabeça de Kyle. Impressionado, Kyle começa a levar Shamu a sério para mudar o rumo da luta. Kyle parte para cima de Shamu, agarrando seu joelho direito para desequilibrá-lo, mas Shamu bloqueia com sucesso, mostrando sua força. Kyle, confiante em sua força bruta, tenta derrubar Shamu, mas é surpreendido ao perceber que Shamu é mais forte do que imaginava. Kyle, incrédulo, recua para manter distância, enquanto Shamu utiliza suas pernas longas para desferir outro chute. Kyle, reconhecendo a habilidade de Shamu, decide levá-lo a sério. Shamu, ágil e forte, surpreende Kyle, que se vê em desvantagem. A luta continua, com Shamu demonstrando habilidades superiores. Kyle, especialista em luta livre, percebe que sua força não é suficiente para enfrentar os chutes precisos de Shamu. Com poucas opções, Kyle decide reduzir a distância entre eles, mas falha em evitar os rápidos ataques de Shamu. Ele é acordado para a realidade quando Shamu o sufoca, levando-o ao chão. Shamu tenta uma chave de braço chamada Anaconda Grip, forçando Kyle a perder a consciência. Ao acordar, Kyle, ainda incrédulo, reconhece a vitória de Shamu e admite sua derrota. Shamu destaca que para ele, o verdadeiro vencedor é aquele que prevalece no final, reivindicando 2 vitórias contra eles. Kyle, apesar de querer voltar para seu país, reconhece o potencial de Shamu e aceita a derrota com humildade. E Shamu não pode permitir que os irmãos Chandler retornem ao país deles agora que perderam assim. Ele diz a eles que serão envergonhados por todos se o fizerem. Além disso, Shamu acha que todos podem se ajudar a crescer no futuro, então pede a Kyle para ficar mais uma vez. Kyle concorda com ele e faz um cumprimento de punho, implicando que finalmente o reconhece como amigo. Por outro lado, o treinador de Daju, Morrow, conta nas notícias que obteve de fontes não reveladas que Shamu está planejando treinar mais. Morrow acha que Daju também deveria ficar mais forte e pede a ele para perder 20 libras de peso. Vendo que Daju está hesitante, Morrow diz para ele não se preocupar, alegando ser um especialista, e promete ajudá-lo a recuperar o peso usando um pacote de fluido que, embora proibido no UFC, não é proibido na Coreia. Claro, Morrow explica por que Daju precisa perder peso e ganhá-lo novamente no dia da luta para obter uma vantagem de peso. Daju recebe a notícia de um de seus subalternos de que viu 2 estrangeiros saindo da academia onde Shamu treina. O subalterno também envia uma foto de ambos, Ben e Kyle, e ao vê-los, Daju os reconhece como os irmãos Chandler. Ele os conhece como lutadores de classe mundial previstos para se tornarem grandes na categoria de peso deles no UFC na próxima década. Percebendo que eles devem estar aqui como parceiros de treino para Shamu,
Shamu, Daju fica com ciúmes e se pergunta o quão forte Shamu deve ter ficado agora. Morrow percebe a expressão tensa de Daju, mas não diz nada sobre isso. Em vez disso, ele chama a atenção de Daju para o treinamento e sutilmente diz a Daju para se acalmar, pois a impaciência é uma das principais causas do fracasso no peso. No entanto, Daju pensa que fazer dieta será inútil e não o ajudará a ficar mais forte. Embora Morrow devesse ficar ofendido, ele ri e promete trazer algo no dia seguinte que seria bom o suficiente para aumentar a concentração de glóbulos vermelhos, o que eleva a força e a velocidade. Em breve, é realizada uma coletiva de imprensa sobre a luta entre Daju e Shamu, e vários jornalistas se reúnem lá esperando os dois sensacionais de seu país virem falar com eles. Shamu afirma que está pronto para qualquer pergunta e espera ansiosamente que Daju venha. O vilão chega com seu treinador pessoal, Morrow, e seu outro assistente olha para ele e imediatamente desvia o olhar. Mas com esse único olhar, ele nota o quão robusto e musculoso Daju ficou. Depois que todos se sentam, um repórter de notícias da Roxy Theory, uma revista especializada em artes marciais, faz uma piada e diz a todos presentes que recebeu informações de que para se preparar para o evento principal, Shamu tem treinado com parceiros do UFC. O repórter pede a Shamu que explique mais sobre isso, e Shamu confirma que é o caso, revelando felizmente que tem treinado nas últimas semanas com os lutadores peso médio da UFC, Kyle e Ben, os irmãos Chandler, para se preparar para a luta contra Daju. Após a confirmação, o repórter se volta para Daju e faz a mesma pergunta, se ele teve algum parceiro para treinar também. Se sim, o repórter pede que ele compartilhe publicamente. No entanto, Daju se recusa a responder à pergunta, dizendo ao repórter que não tem interesse em divulgar sua estratégia para esta luta na frente do oponente. Isso era esperado de Daju, pois ele é conhecido em todo o país por ser frio, e é frequentemente chamado de glaciar pelas pessoas por causa disso. Uma das jornalistas mais desinteressadas em seu telefone comentou sobre como Daju está agindo como um perdedor ao manter sua estratégia em segredo, quando o estreante divulgou sua preparação sem hesitação. Daju a ouve claramente e diz a ela para perguntar diretamente se ela tiver alguma dúvida, em vez de olhar para o telefone. A jornalista chamada Park Shin-young faz a piada, e em primeiro lugar, diz a Daju que respeita sua decisão de não divulgar seus parceiros de treino, embora claramente parecesse que ela não o respeitava, já que o chamou de perdedor momentos atrás. Park Shin-young pergunta a Daju o que ele acha de seu corajoso oponente Shamu e seus parceiros de treino americanos. Daju primeiro responde porque não está divulgando quem é seu parceiro de treino. Segundo ele, revelar o nome de um parceiro de treino é o mesmo que revelar a estratégia de luta inteira. Ele acredita que é melhor se preparar completamente e manter a estratégia para si mesmos em vez de se gabar aqui. Park Shin-young obtém sua resposta e compreende a perspectiva de Daju. No entanto, ela menciona que Daju na verdade não respondeu à pergunta que ela fez. Então Daju basicamente diz a ela que acha que Shamu é uma pessoa tóxica que está aqui apenas por fama e viralidade. No entanto, Shamu discorda e diz a todos que acha que Daju está apenas com ciúmes dele. Como Júnior, se oferece para dar a ele algumas dicas se ele quiser se tornar famoso como ele. Ele até diz a ele que a luta deles trará de volta a fama perdida de Daju, já que ele finalmente está lutando contra a principal sensação da Coreia. O Daju ouve isso e se levanta para calar a boca dele. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. E se ainda não ajudou na meta, bora ajudar. A meta hoje é 3.000 curtidas e 200 comentários. E antes que eu me esqueça, confere agora o nome da obra. Valeu e fui!